Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Senadores criticam a paralisação dos caminhoneiros e cobram do governo medidas para acabar com o bloqueio de estradas. Bom dia, pessoal. É o segundo dia em que caminhoneiros que apoiam o presidente Bolsonaro bloqueiam rodovias em vários estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, automóveis de serviços de emergência e cargas com alimentos perecíveis podem passar. Segundo o boletim do Ministério da Infraestrutura, há pontos de bloqueio em rodovias de pelo menos 15 estados nesta quinta-feira, apesar de um áudio do presidente Bolsonaro, que circula nas redes, pedir o fim dos bloqueios. O ministro Tarcísio Freitas alertou para o risco de alta da inflação se houver desabastecimento de alimentos. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Pelo Twitter, o senador Álvaro Dias escreveu que a população não pode pagar pelos erros das autoridades. Segundo ele, a paralisação só pune quem trabalha e promove o desenvolvimento. E conclui dizendo que os brasileiros não merecem esse castigo. O senador Humberto Costa disse que o governo tem a obrigação de desmontar os bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas, usando a Polícia Rodoviária Federal. O que cobram os caminhoneiros não é nenhuma reivindicação específica, mas é pura e simplesmente uma ação política solicitando a queda dos ministros do Supremo Tribunal Federal e fazendo o jogo de uma parte dos integrantes do agronegócio que querem que o Supremo Tribunal Federal aprove o marco temporal das terras indígenas para que eles possam ocupar ilegalmente terras que são reservadas hoje à preservação do meio ambiente e aos povos originários. Portanto, é uma atividade criminosa que está acontecendo e que o presidente da República, se não tomar as medidas necessárias para impedir o caos e eliminar esses bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas, terá que responder mais uma vez por crime de responsabilidade. O senador Alessandro Vieira e os deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral enviaram um ofício ao Ministério da Justiça questionando quais as ações que estão sendo tomadas para liberar as rodovias. A Polícia Rodoviária Federal é ligada à pasta da Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento ontem sobre as manifestações de 7 de setembro. Ele defendeu a harmonia entre os poderes e disse que a solução para a crise não está no autoritarismo. Nesse 7 de setembro, muitos brasileiros foram às ruas. Outros milhares não foram. E existe um ponto comum entre todos os brasileiros. Nós vivemos num país em crise. Uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então, é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Por isso é fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos. Também na tarde dessa quarta-feira, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal se pronunciaram a respeito das manifestações de 7 de setembro.
Em tom pacificador, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre as manifestações pró-governo neste 7 de setembro, mas sem citar o presidente da República. Também não mencionou nada quanto a um processo de impeachment de Jair Bolsonaro, que, de acordo com a Constituição, somente pode ser aberto pelo presidente da Câmara. Diante dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Os poderes têm delimitações. O tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. Lira também criticou atos de intimidação por notícias falsas. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Ainda na terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu com os outros membros da corte para que avaliassem as declarações e as ameaças feitas pelo presidente Bolsonaro ao órgão, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta, Fux se pronunciou sobre o assunto na abertura da sessão do STF. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à Corte e aos seus membros, muitas delas também vocalizadas pelo senhor presidente da República em seus discursos em Brasília e em São Paulo. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres, e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. O ministro Luiz Fux ainda fez questão de enfatizar que se o presidente da República vai contra o cumprimento de decisões judiciais, ele comete crime de responsabilidade. As penas podem ser perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer função pública por até 5 anos. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira que pretende trabalhar para completar a campanha de imunização até o final deste ano. Ele falou aos senadores
da Comissão Temporária da Covid-19. O ministro Marcelo Queiroga disse que até outubro o Brasil deve ter vacinas para todos os maiores de 18 anos. Ele também afirmou que houve uma redução de 60% nas mortes de Covid-19 nos últimos 60 dias. Hoje, nós temos, como os senhores bem sabem, um ambiente epidemiológico mais tranquilo. Nos últimos 60 dias, nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução ela tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma: a nossa campanha de imunização. O senador Wellington Fagundes pediu explicações a Queiroga sobre a dose de reforço da vacina. Ele lembrou que essa terceira dose não é recomendada agora pela Organização Mundial da Saúde. Ainda não sabemos dos benefícios e também dos riscos dessas doses de reforço. Segundo item, enquanto alguns países aplicam doses adicionais, inúmeros, entre outros, ainda não aplica sequer a primeira dose. Ou seja, ninguém estará seguro até que todos estejam seguros. E ele vai mais além. Diz que aplicar a dose de reforço nesse momento seria um erro, tanto técnico quanto moral. Por isso, a Organização Mundial de Saúde propôs uma moratória de 2 meses na aplicação de dose de reforço, para que os países com menos acesso à vacina consigam, então, não só a vacina, como consigam adiantar ou mesmo iniciar os seus programas de vacinação. Como Vossa Excelência, ministro Queiroga, analisa e interpreta essa posição da OMS, afinal de contas, iniciar essas doses de reforço no Brasil, agora no mês de setembro, seria ou não um erro técnico e também moral? Aqueles indivíduos acima de 70 anos, notadamente aqueles nonagenários, eles têm uma efetividade da vacina muito baixa, sobretudo em relação ao imunizante que tem a tecnologia do vírus inativado. Chega nesses indivíduos nonagenários a efetividade ser abaixo de 30%. Então é muito baixa. Essas pessoas elas não estão protegidas e requer uma terceira dose para que consigamos fortalecer essa imunização. Né? Então foi essa a decisão. Também aqueles que são imunossuprimidos, os pacientes que foram submetidos a transplantes. O senador Confúcio Moura também quis informações sobre a interrupção do jogo de futebol entre Brasil e Argentina no último domingo. Existe uma portaria, a portaria 655, que é assinada pelo Ministério da Saúde, o Ministro da Casa Civil, o Ministro da Infraestrutura e o Ministro da Justiça, onde estabelecem todos os requisitos que devem ser cumpridos no ingresso de brasileiros e estrangeiros que estavam no exterior e no país por conta da situação pandêmica onde a gente vive. O que ocorre é que a portaria estabelece que alguns países têm um tratamento específico por conta de um cenário pandêmico observado nesses países. Então, Reino Unido, Irlanda do Norte, Índia e África do Sul têm um tratamento especial a ser dado a todos os passageiros oriundos desses países. O que ocorre é que 4 jogadores da seleção argentina tiveram passagem pela Inglaterra há menos de 14 dias e no preenchimento da declaração de saúde do viajante, a DSV, essa informação não constava. Então, os jogadores estavam na Venezuela, salvo engano, fizeram uma primeira partida na Venezuela e depois vieram ao país. Quando vieram ao país, no preenchimento dessa declaração, não constava a informação de que esses 4 jogadores estiveram há menos de 14 dias no Reino Unido. Porque se tivessem solicitado a excepcionalidade, como a gente costumeiramente faz, a gente poderia ceder a essa excepcionalidade para o não cumprimento das exigências previstas na portaria. E a excepcionalidade é prevista também na portaria. Como consta
nos informativos da Anvisa, a CBF alertou a AFA, a Associação Argentina, de que existia e que existe esse rito, esse normativo no país, mas não recebemos da AFA essa solicitação de excepcionalidade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.